livro da artista plástica Clóris Lage, Ecos de Outras Eras, ganhou versão de peça de teatro por uma companhia de São Paulo. A narrativa fala da relação de Clóris com o primo Carlos Drummond de Andrade. Como acontece nos grandes centros, os atores estão na cidade para um ensaio aberto ao público. E o repórter Washington Bonifácio tem outras informações. Para nos dar melhores informações sobre a obra, eu converso agora com Letícia Bortoleto, que é integrante do grupo Fases 4. Letícia, o que trouxe essa obra ao teatro? Bom, a gente se interessou primeiro por essa relação entre a Clóris e o primo dela, Carlos Drummond de Andrade, e na maneira como essa relação interferiu na obra da Clóris. A gente estudou muito os quadros dela, a movimentação corporal que surgiria desses quadros, o que esses quadros sugerem em termos de movimento, e estudamos também as cartas trocadas entre o Drummond e a Clóris do ano de 1981 até 1987. A partir daí e do livro Ecos de Outras Eras, escrito pela Clóris, a gente escreveu o texto do espetáculo e começou esse processo. E como que está sendo essa fase de ensaios públicos? O processo do espetáculo começou desde maio e aí agora a gente já está numa fase que a gente precisa de um retorno do público para entender melhor o que a gente está fazendo, saber o que funciona em cena, o que não funciona. Então a gente vai apresentar um ensaio aberto e depois vamos abrir para conversa com o público para eles darem esse retorno para a gente, dizer o que eles acharam, como que eles estão vendo esse espetáculo e como essa história está sendo contada. E quem quiser participar, o que deve fazer? Vai ser na terça-feira, dia 11, lá no Teatro Atiaia, às 8 da noite. Primeiro vai começar com uma exposição da Clóris, depois vai ter o nosso espetáculo e por fim a gente vai abrir para essa conversa. E vai ser uma entrada franca? Como que vai ser isso? A entrada é franca, é só chegar no teatro e entrar. Obrigado. Washington Bonifácio para o Jornal da 7. Praticar um esporte, tocar algum instrumento, aprender cinema ou dançar. Este universo extra classe faz parte da vida de muitas crianças e muito mais do que diversão contribui para o aprendizado e também desenvolvimento delas. Isto quando não abre portas também para o futuro profissional. Em 1954, aos 5 anos de idade, o cinema já passava pela cabeça. Costumava brincar em casa, assim, de recortar, por exemplo, quadrinhos, de histórias em quadrinhos e montar uma tirazinha, assim, e projetá-la numa caixinha de papelão, usando, assim, às vezes até uma vela e tudo, sabe, fazer a projeção daquelas imagens. Eu adorava fazer o rolinho com as historinhas e ia passando, assim, com a mão. Então me lembro muito, assim, dessa minha atração pela imagem, desde pequeno. Ficava encantado com os filmes. A diversão da infância virou paixão na adolescência e carreira na vida adulta. Eu só vinha me profissionalizar fora do Brasil. Eu estava morando no Chile, ainda estudando economia, que foi o meu primeiro curso. Depois eu larguei o curso definitivamente e aí fui chamado por amigos no Chile, que sabiam que eu gostava muito de cinema, da minha ligação, para participar de uma produção de uma longa-metragem. Foi quando eu, assim, acho que para mim baixou, assim, caiu a ficha de que eu podia ser um cineasta profissional. Hoje Elvésio Raton é um cineasta renomado. Mas até que ponto aquela brincadeira preferida de criança pode ser um sinal na hora de se pensar na vocação profissional? Rafael? Oi? A ideia não é formar cineastas, não é que eles saiam daqui neste primeiro momento sabendo operar uma câmera, sabendo, né, fazer coisas técnicas relacionadas ao cinema, mas que eles tenham o domínio da linguagem, que eles entendam essa linguagem, né, e aí de uma maneira lúdica, de uma maneira divertida, de uma maneira que seja clara para eles, que eles consigam entender. A atividade extracurricular já faz parte do dia a dia de quase toda criança. Não importa a situação financeira dos pais, seja através de ONGs ou escolinhas particulares, tem sempre uma opção que atrai os olhares de cada uma delas. E muitas acreditam que aquela vai ser a profissão do futuro. Eu gostaria de ser cineasta, alguma coisa ligada a isso. Eu planejo ser médico, cirurgião ou cientista. Pretendo ser uma cineasta. Eu quero ser chefe de cozinha. Eu quero ser dançarina. A criança precisa não só, né, de atividades que desenvolvam cognitivamente, né, mas também de atividades que possam
contribuir para que ela desenvolva sua sensibilidade, sua criatividade, para que ela realmente se enriqueça, cresça consciente, seja mais ativa, mais participativa e não seja uma criança que fique diante das questões apenas como espectadora. Eu acho que o mais interessante mesmo de tudo isso é incentivar a criança, né, a perceber esse mundo da arte, né, de uma maneira geral, não só a música, mas também da arte. E ter prazer de fazer isso, que ela leve isso como conhecimento. Esse conhecimento possa dar suporte para outros conhecimentos, né, e abrir a visão de mundo mesmo. Para a criança, ela tem uma ludicidade, tem um trabalho lúdico, um trabalho de contato com a musicalidade, que eu acho que é muito importante para o crescimento, para a aprendizagem dele. Na hora de escolher uma atividade para os filhos, a primeira preocupação dos pais é com o desenvolvimento deles. Mas nada impede que um talento seja descoberto. Penso que pena que seja pouco, só penso em pensamento que pode te procurar de cá, de lá. Maurinho, vocalista da banda Tia Anastácia, é formado em Relações Públicas, mas nunca atuou na área. Trabalhava como bancário e vendedor de instrumentos musicais. A oportunidade de substituir um colega foi o primeiro passo para a escolha definitiva da carreira. Às vezes a vida vai te levando para uma outra coisa e algumas pessoas às vezes até matam esse desejo, né, nato assim, para poder seguir uma outra coisa com outros objetivos e tal. Mas eu acho que desde cedo a gente começa a perceber o que a gente realmente vai querer fazer da vida da gente, assim. My love, lua da lenda, longe me leva lá. Depois do intervalo, o movimento de donas de casa reforça o uso das sacolas renováveis na hora das compras nos supermercados. É daqui a pouco.